Texto bíblico de 1 Reis, capítulo 19. Eu vou ler os 21 versículos. O texto diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara pela espada todos os profetas. Então Jezabel mandou o mensageiro dizer a Elias: que os deuses me castiguem se até amanhã, a estas horas, eu não houver feito com a tua vida como fizeste a deles. Quando ele ouviu isso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo, mas ele entrou pelo deserto, caminho de um dia, sentou-se debaixo de um arbusto e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitado debaixo do arbusto, adormeceu. Então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou e à sua cabeceira havia um pão assado nas brasas e uma vasilha de água. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Versículo de número 8. Ele se levantou, comeu e bebeu. Com a força desse alimento, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. Então veio a palavra do Senhor dizendo: Elias, o que fazes aqui? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. E fiquei eu, somente eu, e procuram tirar minha vida. Deus lhe disse: vem para fora e sobe o monte diante do Senhor. Então o Senhor passou, e um grande e forte vento separava os montes e despedaçava os penhascos diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e suave. Ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e, saindo, ficou à entrada da caverna. E veio uma voz que dizia: Elias, o que fazes aqui? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. E fiquei eu, somente eu, e procuram tirar a minha vida. Então o Senhor lhe disse: vai, volta por onde vieste, para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. O que escapar da espada de Azael, Jeú matará, e o que escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Mas eu deixei, talvez em algumas versões esteja assim, mas deixarei 7.000 em Israel, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias lhe respondeu: vai e volta, o que fiz contigo? Ele voltou, pegou a junta de bois e os matou, e com o jugo dos bois cozinhou a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Então ele se levantou e passou a seguir Elias e a servi-lo. Queridos, esse talvez seja um dos textos mais conhecidos da Bíblia, e talvez, até por que não dizer, um dos mais que cria dificuldade no sentido de uma doença que algumas pessoas acham que crente não sofre, não padece, que trata da depressão de Elias. Elias, clinicamente, teve depressão. Elias adoece, fica mal da cabeça, fica doente. Deus age mandando
algumas terapias para Elias, terapias em termos de presença do anjo, faz a sonoterapia para Elias, porque tem horas que a gente está tão cansado, a estafa é tão grande que a gente precisa dormir, a gente precisa relaxar o corpo, e Deus providencia para Elias o alimento realmente, para que Elias pudesse se recompor diante da batalha que ele teve com os profetas de Baal. Geralmente olhamos para esse texto e pegamos essa fala de Deus para Elias, no versículo 9, no versículo 13, que Deus pergunta para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? E achamos que essa fala de Deus para Elias é uma repreensão de Deus pelo fato de Elias talvez estar protegendo a sua vida. Geralmente achamos que a fala de Deus, ou o questionamento de Deus no capítulo 9, no versículo 9 e no versículo 13, é uma fala de que assim, olha, Elias, eu fiz tudo, eu mandei anjo, eu mandei comida, e você ainda está com medo, preso dentro de uma caverna. Geralmente associamos isso daqui com talvez a ideia de Elias de se refugiar dentro de uma caverna. Talvez com a ideia de Elias ainda estar depressivo, mas não estava. Porque a depressão de Elias é tratada antes dele entrar na caverna. Se você olhar até o versículo 7, ou do primeiro versículo até o versículo 7, o momento de depressão de Elias é aqui. Que Elias pede a morte, que Elias está doente, que Elias está enfermo, que Elias está sonolento. Deus trata a depressão de Elias aqui, no capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 7. Do versículo 8 até o versículo 20, ou até o versículo 18, o momento é outro, o significado é outro, a crise que Elias vive é outra. Não é mais nem tanto a questão da depressão, porque a depressão é tratada nos versículos anteriores. Do versículo 8, a crise que Deus trata em Elias, era o que Elias estava fazendo com a sua vida em relação à sua comunhão com Deus. A crise que Deus vai tentar, talvez, instaurar em Elias com essas duas perguntas, no versículo 9 e no 13, era qual o significado da espiritualidade que Elias estava dando para ele. Não tem nada a ver com depressão, não tem nada a ver com a questão de medo, não tem nada a ver com a questão de receio. Tudo isso é tratado nos versículos anteriores. Se você puder ler a história de Davi, 1 Samuel, capítulo 18, capítulo 19, capítulo 20, 21 e 22, quando Davi foge de Saul e vai para uma caverna chamada Caverna de Adulão, é essa mesma perspectiva que Deus tenta produzir na vida de Elias. Por que isso? Há uma matéria, há estudos novos hoje na teologia que tratam a questão da geografia da religião. O que é isso? Como é que alguns lugares se tornaram lugares simbólicos para a revelação de Deus? E isso se perpetua até hoje. Só que esses lugares hoje são modificados. No tempo de Elias, no tempo de Davi, e no tempo talvez de Moisés também, até no tempo de Jesus, os lugares sagrados, os lugares em que as pessoas buscavam a presença de Deus, eram dois lugares especificamente. Monte. Eleva os meus olhos para onde? Para o monte. Sarinha orou e citou esse texto. De onde me virá o socorro? Mas aí o salmista inverte isso. O salmista fala assim: o meu socorro vem da onde? Do Senhor, que fez os céus e a terra, ou seja, que fez os montes também. Mas há entre os judeus, e não só entre os judeus, mas é visto nessa matéria, geografia da religião, que o ser humano busca e elege alguns lugares para buscar ao Senhor, ou ter experiência com o sagrado. Há um trabalho, e aí eu separei o trabalho não totalmente, mas algumas coisas desse trabalho chamado A Utilização de Cavernas como Lugares de Devoção e Práticas Ritualísticas, escrito por 4 universitários: Luiz Eduardo Travassos, Rose Guimarães, Wagner Batella e Marina de Moraes. E eles dizem que desde o princípio que o homem é homem, os homens sempre se refugiaram nas cavernas e nas grutas, esperando que o sagrado se revelasse ali, ou nos montes,
ou nas cavernas e nas grutas. Talvez por isso, Davi, fugindo de Saul, vai compor o Salmo 142. Com a minha voz, clamo ao Senhor. É interessante que Davi está num momento de aflição, Davi está se sentindo só, abandonado, tem que deixar, e falei quarta-feira sobre esse texto, tem que deixar a sua esposa, Mical, tem que abandonar o seu ofício como guerreiro no exército de Israel, tem que abandonar tudo, vai para uma caverna, e é na caverna que ele compõe o Salmo 142, salmo que a gente canta, que a gente recita, que algumas pessoas até deixam esse salmo aberto na sua casa. Porque Davi entende que a caverna, além de ter sido um refúgio para ele, diante da ameaça de Saul, a caverna também era lugar para desenvolver a sua espiritualidade com Deus. E é na caverna que Davi compõe esse salmo que para mim é um dos mais belos salmos escritos por ele. A pergunta então de Deus para Elias, ela tem um outro significado dentro dessa perspectiva. Pegando esse trabalho desses 4 universitários, percebendo que na história da humanidade, só para você ter uma ideia, nesse trabalho, eles mostram que desde 1690, no sertão da Bahia, há uma caverna para São José, em que as pessoas, praticamente quase todos os dias, elas fazem romaria, e elas vão para a caverna, e elas vão num lugar escuro, num lugar sombrio, esperando que ali o sagrado se revele. Desde 1690. Elias, aqui, vai para a caverna. É significativo que Elias chega a um monte, dos montes mais especiais do Antigo Testamento. Olha para o texto, versículo 8, que diz assim: ele se levantou, comeu e bebeu, e com a força desse alimento, caminhou 40 dias e 40 noites, até onde? Horebe. Monte de quem? Monte de Deus. É no Horebe, ou em Horebe, que Deus se revela a Moisés. Em Horebe, que há manifestações de Deus no Antigo Testamento magníficas. Em Horebe, que a visão que Moisés tem sobre Deus é estrondosa. O que eu acho que Deus tentou produzir em Elias é o seguinte: cara, eu já tratei da sua depressão, eu já mandei um anjo para você 2 vezes, eu já te alimentei, você precisava descansar da batalha que você lutou lá contra os 450 profetas de Baal, eu já fiz tudo por você, você está no meu monte, está no monte sagrado, você entra numa caverna, além de lugar de refúgio, também caverna, não só para o judeu, mas era lugar de busca a Deus, ó, o elemento sagrado. Aí você entra numa caverna depois de 40 dias e 40 noites, sob a ameaça de Jezabel, e o texto dá a nos entender que Elias entra na caverna e fica parado, sem fazer absolutamente nada. Aí nesse instante vem meio que a revolta de Deus e fala assim: Elias, o que você está fazendo aqui? Você não entendeu que você chegou ao monte Horebe, o meu monte, você não entendeu que você entrou na minha caverna, não foi por acaso, foi para me buscar. Você não está entendendo, você não está vendo a história, você não está vendo o povo, que o povo queria subir o monte de Deus, que o povo queria ter experiência de Deus. Agora eu trago você para o monte Horebe, o meu monte, eu deixo você entrar numa caverna e você simplesmente não me busca. Aí Elias responde. Deus ouve a fala de Elias, mas não se importa nem tanto, mas Deus não leva tanto em consideração. E Deus lá no versículo 11 fala assim: Elias, vem para fora, sobe ao monte do Senhor, versículo 11. Então o Senhor passou, e aí há inúmeras manifestações da natureza. É o vento que basta forte, é o terremoto, é o fogo, mas aí vem um sussurro suave,
quase, digamos assim, perceptível. Aí olha a reação de Elias. Elias pega a sua capa, coloca sobre a sua cabeça, em cima da sua cabeça, e vai para onde? Vai para a entrada da caverna. Só que Deus não quer isso. Deus quer que Elias entre, porque queria falar especificamente com Elias. Aí Elias, diante das duas tentativas de Deus tentar produzir essa resposta, esse agir de Deus, por duas vezes, Elias dá a mesma resposta para Deus. Eu tenho sido muito zeloso, versículo 10 e versículo 14. Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas pela espada, e eu fiquei sozinho, somente só, e procuram tirar a minha vida. Enquanto Deus estava fazendo de tudo para dizer para Elias o seguinte: Elias, você está no meu monte, você está numa caverna, você pode me procurar, porque eu estou acessível para você. Você está olhando para as suas necessidades. Você está, enquanto há da minha parte uma busca por você, você está olhando para você e está dizendo para mim, eu que já mandei anjo 2 vezes, eu que já te alimentei, eu que já te levei para o meu monte, eu que já te coloquei dentro dessa caverna, você está dizendo para mim os seus anseios e as suas necessidades, ao invés de desfrutar da minha presença. Aí você está dizendo para mim que você está só. É curioso que Deus não vai, depois das 2 respostas de Elias, Deus não vai trazer nenhum afago para Elias, pelo contrário, Deus vai o destituir da função como profeta. Eu meio que entrei em crise com isso, porque Deus parece que, não é que ele não teve paciência, mas Deus sinalizou para Elias o seguinte: cara, eu estou fazendo de tudo para você perceber o meu agir e o meu mover, e você está aí reclamando, dizendo que está sozinho. Faz o seguinte, volta de onde você veio, e você vai ungir fulano de tal, vai ungir fulano de tal, e vai fazer o seguinte: não tem Eliseu? Eliseu vai ser profeta no teu lugar, porque eu trouxe você para o Monte Horebe, para o meu monte, eu trouxe você para dentro de uma caverna, eu trouxe para você para ter experiência com 2 vezes com anjos, eu alimentei você, eu cuidei de você, e você está reclamando do que está acontecendo com você, cara. Faz o seguinte, vamos trocar. Suderge informa, sai Elias entre Eliseu, porque você não está percebendo. Não está percebendo que nessa vida, nessa ameaça de Jezabel, eu estou agindo sobre você. E tem mais, Elias, você está tão preocupado que você está sozinho, você está tão descrente do Deus que te chamou, que te trouxe para o monte, que te trouxe para a caverna, que se você dentro da caverna tivesse me procurado, tivesse orado, tivesse buscado a minha face, eu teria dito para você o seguinte: Elias, há 7.000 joelhos que não dobraram os seus joelhos a Baal. Há 7.000 homens que não se curvaram a Baal. A resposta de Deus para Elias é uma resposta que eu acho que é para Elias perceber que diante das suas 2 falas repetidas contra Deus, ele estava sendo completamente incrédulo da providência e da ação do Senhor. Eu estou só, mas você está só porque por 2 vezes eu perguntei para você: Elias, o que você está fazendo na caverna? E você não me procurou. Eu já ouvi inúmeras vezes pastores pregando, e eu acho que eu já preguei também, essa questão de que, sai da caverna, vem para fora, Deus te convida para vir para fora, sai da caverna. Eu acho que não. Eu acho que o convite de Deus para Elias, no primeiro momento, não era esse. O convite de Deus para Elias, no primeiro momento, é o seguinte: Elias, o que você está fazendo aqui dentro da caverna, que você até hoje não me procurou? O que você está fazendo, porque até agora você só está olhando para essa sua solidão, e porque você está com medo do seu futuro, e até agora você não desfrutou da minha presença dentro da caverna. Isso me lembra muito, irmãos, a experiência
de Jesus no Getsemane, quando ele está perto de ser preso. Jesus vai orar com os seus discípulos, e o texto diz que por 3 vezes Jesus dobra os seus joelhos e ora, e ele vai suar, ele vai ficar num momento de tensão, mas por 3 vezes ele interrompe a sua oração, ele vai ao encontro dos discípulos. E como é que ele encontrou os discípulos? Dormindo. Não tinha ninguém orando, dormindo. Aí Jesus vira e fala assim: vocês não podem orar nem por 1 hora. Vocês estão tão presos à vontade de vocês que vocês não podem vivenciar esse momento de espiritualidade comigo. Vocês estão tão presos ao futuro de vocês que vocês não podem parar um pouquinho e compartilhar da espiritualidade comigo. Ah, não, Senhor, vai lá. Pode subir que agora a gente vai orar. Pai nosso que estais... Já foi. Pedro dorme de novo. Tiago vai embora. João vai embora. Mateus, tadinho, mais velho, já devia nem ter acordado na primeira vez que Jesus voltou. Jesus volta. Será que vocês não podem parar 1 hora e orar comigo? Não, Senhor, vai lá. Me dá uma água aqui, igual a gente faz às vezes, de madrugada, bebe. Se tivesse coca com café ali, seria uma boa pedida para os discípulos. Ia beber, tomar um guaraná com guaraná em pó, sei lá, alguma coisa. Não, vai lá, agora você pode ir que a gente está aqui, firme e forte, estamos juntos. Jesus sobe, vai orar de novo no Getsemane, e aí alguém vai lá e começa: gente, vamos orar. Aí começa a oração e os caras vão embora de novo. Será que vocês não podem parar 1 hora e desfrutar da minha presença? A fala de Deus para Elias é nesse sentido: Elias, para de olhar que você tem sido muito zeloso, para de olhar que os israelitas abandonaram a minha aliança, para de olhar que os israelitas derrubaram os teus altares, para de olhar que os israelitas mataram os profetas à espada, para de olhar que você ficou sozinho, para de olhar que você está sendo ameaçado por Jezabel. Vem cá, entra na caverna, goza desse momento, dessa espiritualidade, busca a minha presença, porque afinal de contas, você está no monte de Deus. O que a gente aplica para a gente, olhando esse texto? Eu acho que a gente vira e mexe, a gente vive isso de Elias. Deus o tempo inteiro mandando sinais para a gente, Deus o tempo inteiro nos alimentando, seja através de anjos ou de pessoas, e por aí vai. Deus o tempo inteiro tratando da gente com sono, Deus o tempo inteiro tratando com a gente com alimento, Deus o tempo inteiro nos levando ao Monte Santo, Deus o tempo inteiro nos levando ao Horebe, monte de Deus, Deus o tempo inteiro nos levando a lugares secretos da oração. E quando a gente chega nesses lugares, ao invés de a gente desfrutar da presença de Deus, a gente fica resmungando e reclamando por causa das nossas necessidades, ao invés de perceber a manifestação de Deus. E a gente vira para Deus, Deus de braços abertos, talvez cantando: vem filho amado, e a gente falando assim: o Senhor não respondeu a minha oração. Deus de braços abertos, os anjos cantando: vem filho amado, a gente dizendo assim: eu estou há anos orando por isso. Deus de braços abertos, os serafins cantando, e a gente falando assim: até hoje eu estou sozinho, até hoje o Senhor não me respondeu, até hoje o Senhor não restituiu. Aí Deus fala assim: filho, o que você está fazendo da espiritualidade que eu estou proporcionando para você? Eu rasguei o véu de cima a baixo. Não há mais hoje necessidade de sacerdote, de sumo sacerdote. Não há hoje mais necessidade de sacrifício. Temos livre acesso a esse Deus. E o que você está fazendo diante dessa possibilidade de buscar ao Senhor? Às vezes somos como Elias, Deus o tempo inteiro vindo ao nosso encontro, Deus o tempo inteiro perguntando: o
que você está fazendo no momento de celebração da sua igreja? Eu estou preocupado com o dia de amanhã. Eu estou preocupado porque... amanhã nem tanto, porque amanhã vai estar meia bomba por causa do jogo do Brasil. Mas eu estou preocupado porque terça-feira eu tenho uma entrevista. Aí o povo canta, o povo celebra, o povo ora e a sua mente está lá fora. O que você está fazendo com as oportunidades que Deus está te dando? O que você está fazendo diante do que Deus tem proporcionado a você? Deus está o tempo inteiro te levando ao Monte Horebe, Deus está o tempo inteiro mandando anjos, Deus está o tempo inteiro cuidando da sua alimentação, Deus está o tempo inteiro cuidando do seu futuro, Deus está o tempo inteiro te levando para cavernas, para você buscá-lo, e você tem feito como Elias, só reclamando, só resmungando, só dizendo assim, eu estou só. Meu convite, meu apelo para você, é para você perceber que antes da sua percepção, Deus já está agindo, como Ele fez com Elias. Elias, se você tivesse me buscado, se você tivesse orado, eu já teria dito para você, desde lá do versículo 10, versículo 9, se você tivesse entrado na caverna, passado a noite na minha presença, eu teria dito para você, Elias, não esquenta a cabeça não, porque há 7.000 homens que não dobraram seus joelhos a Baal. Você não vai precisar ungir Eliseu não, porque você me buscou, fica tranquilo. Vida que segue. Sabe, queridos, a minha oração, o meu desejo nessa noite, é que diante dos encontros que a gente tem com Deus, a gente não fique reclamando o tempo inteiro. Tem aquele desenho, ó vida, ó céus, ó azar e tal, mas que a gente desfrute da presença de Deus, porque ainda que você não veja, Deus deixou 7.000 homens trabalhando na sua vida que não dobraram o joelho a Baal. Deus está te protegendo, Deus está cuidando de você. Então, não esteja ansioso ou ansiosa quanto ao dia de amanhã. Quando você vier ao Monte Santo de Deus, ou quando você entrar no seu quarto, ou quando você estiver no momento de celebração em conjunto, entre na caverna e busque o sagrado, e a presença do sagrado vai te alimentar, e a presença do sagrado vai trazer as respostas que você tanto precisa, coisa que faltou a Elias. Por isso a minha palavra para você é o seguinte: não saia da caverna não, só saia da caverna se você estiver desfrutando da presença de Deus e se Deus te mandar sair da caverna. Só saia da caverna se você se sentir completamente fortalecido pela graça de Deus. Mas entre na caverna, não para ficar soltando os seus pedidos, as suas reclamações, o Senhor não agiu, o Senhor não fez isso no tempo certo, só eu sobrei. Entre na caverna para buscar ao Senhor, porque Ele mesmo diz que se o buscarmos em primeiro lugar a sua presença, todas as coisas serão acrescentadas.